Graças a Deus, este é o programa Luz para você. Sou o Pastor Mel, estou aqui para compartilhar a palavra de Deus consigo. O tema de hoje é o ministério sacerdotal do cristão. Todo aquele que é crente em Cristo Jesus, ele tem este ministério. Nós devemos exercer as nossas funções como sacerdotes diante de Deus. Eu vou ler o primeiro versículo, que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte, a palavra: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Na última parte da entrada, na saída do capítulo, do versículo 5 a versículo 6, ele diz: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Graças a Deus, Jesus Cristo, pelo seu sangue, nos fez sacerdotes para Deus. Está a dizer que todo aquele que nasceu em Cristo Jesus ganhou este ministério sacerdotal diante de Deus. Ele é um sacerdote. Sacerdote é uma pessoa que administra a presença de Deus e as coisas de Deus. E todos nós que somos chamados em Cristo Jesus, fomos chamados para administrar a presença de Deus. Eu vou ler também 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Encontramos uma declaração similar. No versículo 9 diz a palavra de Deus: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. O sacerdócio real significa um sacerdote da casa real ou da casa dos reis. É um sacerdote real. É como aquilo que nós vimos no Apocalipse, que é reis e sacerdotes. Okay? Então, o apóstolo Pedro aqui enfatiza a mesma coisa, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, mas isto da parte de Deus. Então, cada irmão tem este ministério sacerdotal que deve desenvolver dia após dia. As funções deste ministério. A função número 1, eu não vou dizer todas, porque são muitas, mas eu escolhi 3 delas, as mais importantes, ok? A função número 1 tem a ver com intercessão. O que é intercessão? É interceder pelas pessoas, interceder pela zona, interceder pela nosso país e interceder para os nossos filhos, para a nossa família. Eu vou ler uma situação aqui que aconteceu com o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele era profeta, mas ao mesmo tempo ele era sacerdote. Na morte do sacerdote Eli, ele ficou no lugar dele para administrar sacerdócio na casa de Deus. Então, no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, ele diz o seguinte: e quanto a mim, longe de mim que eu peco contra o Senhor, deixando de orar por vós. Está vendo? Para um sacerdote, quando não ora pelas pessoas, ele peca contra Deus. Aquele que é sacerdote, aquele que é crente em Cristo Jesus, que eu disse aqui que foi pelo sangue de Cristo, ele foi feito rei e sacerdote. Se ele não ora pelas pessoas, ele peca contra Deus. Por quê? Porque Deus deu a ele um ministério sacerdotal, pelo qual ele tem que exercer as suas funções. Então, uma das funções é orar pelas pessoas, levar os problemas das pessoas para Deus, pedir a Deus favor, que ele conceda, pedimos a Deus que ele conceda favor às pessoas, aos que estão nas ruas, às pessoas que estão necessitadas, às pessoas que não têm ajuda, às pessoas que estão a andar atormentadas. Então nós devemos levar
estes assuntos para Deus. Porque Deus nos fez isso. Deus nos deu este ministério para executarmos. Então, o profeta Samuel dizia que se ele não orasse para Deus, estaria a pecar contra Deus. Então, se nós também não orarmos pelas pessoas, estaremos a pecar. Orar pela sua família, não é? Orar pelos teus vizinhos. Olha, o ministério sacerdotal, ele tem como função orar pelas outras pessoas, uma das funções. Não é orar por si, não. Devemos desenvolver isso. Há muitas pessoas que só conseguem orar por elas e não por as outras pessoas. Mas é normal. Por que eu digo normal? Até que a pessoa aprenda. E aí que a pessoa vai mudar. Mas antes de ouvir a palavra de Deus, às vezes não muda porque nunca ouviu uma coisa tal como esta. Então nós também devemos orar por nós. Ficarmos mais tempo na presença de Deus orando pelas outras pessoas, ok? Orando pelas outras pessoas. E a segunda função é ensinar as pessoas. Ensinar em casa a palavra de Deus. Eu vou continuar a ler o mesmo Samuel, no mesmo versículo, que ele disse o seguinte: enquanto a mim, longe de mim, que eu peco contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Estás a ver? Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Significa que o sacerdote ensina, não é? Os seus. Ensina as pessoas. O sacerdote tem a palavra de Deus. O sacerdote que não tem a palavra de Deus, ele deveria procurar a palavra de Deus. Porque diante de Deus, ele é sacerdote. Eu vou ler Malaquias capítulo 2, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha, o irmão e a irmã em Cristo Jesus é mensageiro de Deus. Sendo mensageiro, tens que ter a palavra de Deus consigo. É um grande erro quando não tem a palavra de Deus. Você não está a exercer bem as suas funções no teu ministério sacerdotal. Então, precisamos de ter a palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala na 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estás a perceber? Então, temos que estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós, a razão do nosso cristianismo, a razão do nosso Deus. A nossa esperança é Deus, ok? Nós esperamos, não é? A Bíblia diz que Cristo é a esperança da glória. Então, nós temos que ter, não é? O que dizer pelo nosso Evangelho, o que dizer por nosso Deus aos que conosco vivem e aos que conosco convivem e aos que não convivem conosco, mas que queiram saber alguma coisa. Deus disse: nós devemos antes santificar a Cristo em nossos corações. Estarmos sempre preparados para responder com mansidão. Devemos responder com mansidão. Significa que devemos estudar a palavra de Deus para podermos administrar as outras pessoas. Por quê? Porque Deus nos fez reis e sacerdotes. Você é sacerdote, meu irmão. Você é sacerdote, minha irmã. Nós somos sacerdotes de Deus. Então, devemos fazer isso. E o outro ponto mais importante de todos é abençoar. Nós devemos abençoar as pessoas. Porque o sacerdote abençoa. O sacerdote não amaldiçoa. O sacerdote abençoa. Conhecemos o sacerdote Arão, irmão de Moisés, era sacerdote. Deus ordenou que Arão e seus filhos, quando diz Arão e seus filhos, estava a dizer Arão e todo aquele elenco sacerdotal devem sempre abençoar. Eu vou ler a palavra de Deus em Números capítulo 6, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos dizendo:
Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Está vendo? Deus está instruindo-nos. Aquele que é sacerdote, nós que somos cristãos agora, devemos fazer o quê? Devemos abençoar. Quando o irmão e a irmã dizem abençoa este bairro, mesmo que algumas pessoas tenham falado maldição, ok? A bênção é maior do que maldição. Quando dizer abençoa, Deus vai abençoar. Quando dizer abençoa a minha família, abençoa os nossos vizinhos, abençoa, não é? Aquela reunião, abençoa a festa da irmã Flávia, abençoa os professores, abençoa os médicos, abençoa os nossos presidentes. Deus vai abençoar, porque Deus fez o irmão e a irmã sacerdote diante dele, e ele sabe que quando nós dizemos Deus abençoa, sabe que nós estamos a exercitar o nosso sacerdócio diante dele. Então ele vai responder com bênção de verdade. Só que há uma coisa que o sacerdote não tem que ter. Eu, como sacerdote, eu não devo ter ódio. Eu não devo ter, não é, inveja. Eu não devo ter alguém que eu não gosto. Sabe por quê? Porque vai ser difícil que eu possa abençoar aquela pessoa. Às vezes, na bênção daquela pessoa é a minha bênção. E se eu assegurar a bênção daquela pessoa, eu estou retardando a minha vida como sacerdote. Então, vamos abençoar. Vamos falar uma palavra de bênção para as pessoas. Mesmo aquela pessoa que terá te feito mal, abençoa. Abençoa. Eu lembro uma história da minha filha. Foi muito interessante. Porque eu sempre instruía a palavra de Deus. Ficando em casa, dando leite, como diz a palavra de Deus. Então um dia ela saiu para brincar com as amigas. Alguém lhe provocou, acho que não sei o que aconteceu, lhe bateu. Então ela chorou. Quando estava a chorar, o que sempre tirava na boca dela era Deus te abençoa, a chorar. Deus te abençoa, Deus te abençoa, Deus te abençoa, mas que Deus te abençoa mesmo. Eu quando saí de casa, eu vi que queria perceber o que tinha acontecido, mas eu encontrava que ela estava a dizer Deus te abençoa, Deus te abençoa. Isso me tocou e não consegui esquecer até hoje. Sabes por quê? Porque é isso que tem que acontecer no nosso coração. Se alguém te fez mal, abençoa-lhe. Você é sacerdote, não pode falar maldição. Não pode dizer o que aconteceu comigo, volto por ti. Não, o sacerdote de Deus não pode dizer isso. A Bíblia diz que fomos chamados para a bênção. Diz que não. Deixa eu ler esse versículo que está em 1 de Pedro capítulo 3. Rapidinho, estamos aqui. 1 de Pedro capítulo 3, verso de número 9. Assim se lê a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foi chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Então nós bendizemos, nós dizemos o que é bom para elas. A Bíblia diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a ama comerá do seu fruto. Então, eu vou usar a minha língua para abençoar. Então, como sacerdote, todos nós devemos abençoar. Devemos trazer palavras de bênção. Devemos orar para os nossos amados. Devemos ensinar a palavra de Deus. Você sabia que você ensina muitas coisas às pessoas? Talvez algumas pessoas nem ensinam o que Deus deveria, o que seria da parte de Deus. Ensinam outras coisas que não são da parte de Deus. E eu te digo, meu irmão, muda a história. Não ensina isso. Troca. Ensina outra coisa que tem a ver com Deus. E tu vais ver uma bênção terrível, porque o teu ministério vai fluir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa
Que Deus ricamente, não é? Engrandeça o teu ministério e te faça caminhar. Em nome de Jesus. Amém.